O que é cura? Meu nome é Flávia Valadares, eu sou médica e sou também terapeuta. Trabalho com desenvolvimento pessoal e transição de carreira, mas assisti hoje uma live muito especial da minha amiga Ana Jota, do canal Psique do Corpo, né? Agora que mudou o nome, o Corpo Emocional. E ela fala sobre a questão da cura, né? Então, não percam o vídeo dela, vou deixar o link aqui se o YouTube deixar. Mas então, em homenagem a ela, vou também derivar aqui alguns conceitos que eu acho importantes. Então, cura, gente, é uma definição muito ampla, assim como verdade, né? Daria para fazer um tratado de filosofia sobre cura. Mas, na verdade, vamos pensar a cura como níveis, né? Do mesmo jeito que a doença, ela pode se manifestar no nível físico, né? Ela pode se manifestar mais para fora um pouco, né? No nível energético. Ela pode se manifestar ainda mais para fora, na nossa mente, né? Na nossa consciência. Ou mais para fora, na nossa intuição, né? Naquela mente mais ampla, né? No nosso inconsciente, né? Esse supramental. Então, na verdade, a cura, assim como a doença, ela vai ter níveis de manifestação. Mas, em resumo, eu sintetizo a cura como remoção. Então, a cura, gente, na verdade, não é consertar a peça estragada, porque a gente não é oficina mecânica e ninguém está estragado. Na verdade, nós somos seres divinos, só que nós temos camadas que nos separam dessa divindade que está dentro de nós. E essas camadas são camadas que a gente reconhece como identidade, como, eu sou isso aqui, eu sou mulher, eu sou assim, eu sou assado. Então, este eu sou o que eu acho, né, que começa a me definir, ele é super importante, tá, gente? Ele é importante para a manifestação, só que ele tem validade, ou seja, ele é importante do dia tal até o dia tal, é do momento tal até o momento tal. Igual o produto na prateleira, assim, tem validade, a nossa identidade, o que a gente pensa sobre a gente, ele tem validade no sentido de que o meu mundo é desse tamanho, eu penso que eu sou desse tamanho, mas uma hora eu preciso crescer. O meu mundo precisa expandir. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que quebrar essa casca, ou seja, essa camada da minha identidade. E geralmente isso dói, isso vem como uma perda. A gente chama de crise. Esse convite para mudança a gente chama de crise, mas crise é simplesmente um nome que a gente dá porque a gente não quer soltar, né? Porque se a gente soltar o negócio não é crise. E aí a gente solta e aí a gente cresce. Aí o nosso mundo, a gente forma outra identidade aqui. Aí, na próximo movimento de crescimento, a gente vai precisar quebrar de novo e aí cresce de novo, né? E assim sucessivamente até a eternidade, né? Até a gente realmente remover todas as camadas, todas as barreiras que nos separam desse Deus que nós já somos. Então, repare, não tem ninguém quebrado. A gente só tá com camadas nos separando de que a gente sempre foi. Olha que doido. Tá, mas o que isso tem a ver com sintomas físicos? Então, tudo bem, como médica, lógico, eu sou exigida com sintomas físicos, como terapeuta eu sou exigida com cura psíquica, né, cura mental, emocional, beleza. A cura, ela entra em que ponto? Bom, vamos supor, eu tenho uma doença, tá? Eu tenho uma doença, vamos pensar, enxaqueca. E aí, essa enxaqueca, ela se enrosca, né? Ela se prende numa camada da minha identidade, ou seja, nessa parte que eu acho que eu sou, né? E que eu tô grudada com essa enxaqueca. Então, para eu ficar livre dessa enxaqueca, eu vou precisar abrir mão dessa parte que eu acho que eu sou e que tá grudada na enxaqueca, tá? A mesma coisa, por exemplo, aí eu vou falar de uma questão minha. Eu tenho uma doença chamada obesidade, beleza. Como que eu me curaria da obesidade? Claro, tem tratamento? Claro. Tem o tratamento médico científico? Claro, eu não tô desmerecendo. O tratamento médico científico e tal, ele vai resolver a doença no nível físico. Mas vocês já repararam que a doença ela tem mais níveis, né? Assim como a doença tem mais níveis, a cura precisa rolar em mais níveis. Então, o que vai acontecer? Como é que eu vou conseguir resolver a obesidade, além dos tratamentos médicos, etc? Tudo bem. Eu vou precisar abrir mão daquela parte da minha identidade, ou seja, daquela parte que eu acho que eu sou, né? E que eu realmente tenho uma convicção de que eu sou e que tá enroscada na obesidade. Aí eu consigo me livrar. Assim, falando parece fácil, mas é claro que não é um movimento fácil, senão a gente já estava curado de tudo. Só que isso traz pra gente, primeiro,
uma autorresponsabilidade para a gente se gerir. Então a nossa gestão como ser humano, ela é nossa, ela é autônoma, ela precisa ser feita por a gente mesmo. E inclusive essa autogestão, ela precisa envolver exatamente quais estratégias de cura, de tratamento que eu vou recorrer, que eu vou procurar, em quais que eu vou confiar, em quais que eu vou me entregar para o meu processo, tá? E aí, assim, eu posso me entregar para as estratégias da ciência? Claro, né? Eu posso me entregar para as estratégias que não são científicas? Também. Quem vai determinar isso? Você mesmo, né? Você mesmo. Você vai definir o que se conecta com a sua visão de mundo, com aquilo que você deseja, né? Mas em última análise, a cura, ela é muito mais um remover do que um acrescentar, é um remover essa casca para você crescer. E aí, você crescendo mais, você é maior e você está mais conectado ao todo. Então, repare, a gente não se livra do todo, só que a gente precisa ir descascando essas camadas que nos separam do todo. E aí, gente, a gente percebe que a gente é como se fosse uma onda no oceano. A onda, ela tem um medão de chegar na praia. Só que quando ela chega na praia, ela tem um insight. Ela percebe que ela nunca deixou de ser o oceano. Ela nunca foi separada. Ela se manifestou sim como uma onda com princípio, meio e fim. Assim como a gente manifesta a nossa existência com um princípio, meio e fim teórico, né? Pelo menos na experiência humana do corpo físico, tem um princípio, meio e fim. Mas no final, quando a experiência acaba, a gente percebe que nunca foi separado do oceano. Então, eu vim trazer, claro, uma camada existencial, uma camada complexa para o conceito de cura, mas a principal mensagem que eu deixo aqui, e que foi muito motivada pela minha amiga Ana, que fez o vídeo que eu recomendo para vocês assistirem, o primeiro passo ele é seu, a autonomia é sua. Em algum momento, sim, as técnicas, elas podem te carregar no colo. Por exemplo, eu sou cirurgiã oncológica. Então, é claro, tem uma hora que meu paciente está anestesiado e que eu literalmente tenho que carregar ele no colo, mas naquele momento. Depois ele acorda, né? Depois ele acorda e ele retoma a autonomia e a autogestão da própria vida, né? Eu vou sugerir para ele um caminho, vou carregar ele no colo um tempo, mas depois eu vou soltar e ele vai voltar para a própria vida, né? E aí a cura, ela precisa desse movimento de autonomia, não só de autonomia com relação a o que é melhor para mim em termos de qual é o melhor médico para mim, qual é o melhor hospital onde eu vou me tratar, qual é o melhor terapeuta, mas também o que é melhor para mim em termos de vida. Qual é a melhor cidade para eu morar, qual é o melhor trabalho para eu ter, qual é o melhor relacionamento, quais as amizades que eu vou cultivar, né? E isso vai ser muito interessante. Então, a ideia fundamental é, fato 1, autonomia. Não existe cura sem autonomia. E segundo, a cura, ela é uma remoção. Ela é uma remoção da separação, né? E ela é um abrir mão de uma identidade, de uma parte da minha identidade. E aí, quando eu consigo deixar essa parte ir, eu consigo me curar daquele sintoma, daquele aspecto, daquele quadro clínico. Se eu não deixo ir, tudo bem, é um caminho também, eu sigo me desenvolvendo até o dia que eu tenha condições de deixar ir, ou às vezes eu sigo aquele caminho de desenvolvimento e cresço naquela direção, tudo bem. Então, o nosso compromisso, gente, não é conviver sem sintoma, não é conviver eternamente. O nosso compromisso, ele é um só, crescimento. E crescimento para que lado? Para o todo. Todo mundo vai crescer, cada um na sua direção, cada um vai escolher a sua direção, mas onde todos vamos chegar? No todo. Então, assim, claro que eu não estou tirando a importância dos processos, dos sofrimentos, das histórias pessoais, mas assim, eu estou relativizando o peso disso, porque nós todos vamos crescer. E aí, tanto a doença, quanto a saúde, quanto a cura, e todas essas manifestações são manifestações da realidade, e a gente pode fazer o que é com elas? Crescer. Crescer para que direção? Para frente, para que der, né? E se a gente conseguir, claro, crescer numa direção mais elevada, mais luminosa, ótimo. Se a gente não conseguir, beleza. O que rolar, rolou, tá bom? Então, autonomia, crescimento e descamar, né? Descamar dessas camadas que nos separam do que a gente sempre foi, né? Oceano. Um beijo, gente.